Oi, meus bichinhos, minhas bichinhas! Vamos bater um papo sobre a literatura trovadoresca, hein? Isso mesmo, vocês podem ficar pensando, por que estudarmos uma literatura produzida na Idade Média? É só a gente lembrar que a história é um pêndulo. E pensando nisso, será que o que estamos vivenciando hoje, em algumas situações, se assemelha de alguma forma com as práticas medievais? Segundo a escritora de filosofia Maria Lúcia de Arruda Aranha, somos seres históricos, já que nossas ações e pensamentos mudam no tempo, à medida que enfrentamos os problemas não só da vida pessoal, como também da experiência coletiva. É assim que produzimos a nós mesmos e a cultura a que pertencemos. Cada geração assimila a herança cultural dos antepassados e estabelece projetos de mudanças. Ou seja, estamos inseridos no tempo. O presente não se esgota na ação que realiza, mas adquire sentido pelo passado. Porém, não é um exercício de saudosismo, curiosidade ou erudição. O passado não está morto, porque nele se fundam as raízes do presente. Gente do céu, como essa autora resumiu o objetivo de revisitarmos o passado medieval para compreendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Eu vivo repetindo isso para vocês, né? Vocês já pararam para pensar que conhecermos as artes e a literatura de um período é compreender o homem, o ser histórico desse contexto social?
Eita que a literatura é o que há de melhor para nos fazer humanos. Se pensarmos nas origens da arte e da palavra, encontramos uma base cultural dos gregos aos romanos, da Idade Média ao Renascimento, da igreja, mosteiros, a cortes e ruas, as produções artísticas, cantigas, o teatro, a poesia, as novelas de cavalaria medievais, romances popularizados através das páginas geradas pela Revolução e surgimento da imprensa de Gutenberg. Está bom, hein? Ou quer mais? Vamos para mais um bocadinho de viagem no tempo para compreendermos o hoje. Trovadorismo na veia, meu povo. Fico pensando que se eu estivesse lá na Idade Média, se eu tivesse nascido nessa época, seria uma plebeia no mundo de nobres, reis, castelos, cavaleiros, lutando em torneios para merecerem a atenção de formosas damas ou até cavaleiros lutando batalhas religiosas sangrentas em nome de Deus. Religiosidade à flor da pele, vassalagem, suzeranos, senhores feudais, nobres, camponeses, reis, príncipes e o clero, poderoso esse clero, viu? Meu povo, a Igreja Católica é o poder, viu? Olha o que o Papa Inocêncio III, no final do século XII, início do século XIII, disse na época. Os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim, como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o vigário do que o monarca. Nenhum rei pode reinar com acerto, a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Olha que esse Papa destituiu reis, príncipes que ousaram discordar de suas decisões políticas. Ele dominou o cenário político europeu, seu papado coroava monarcas, decidia disputas territoriais e excomungava quem lhe contrariasse. Assim o clero dominava o pedaço na era medieval. Fazia as pessoas acreditarem na falibilidade humana, ou seja, como inferiores carentes da redenção, na total submissão à igreja, essa postura de subserviência perante Deus, que é o centro do universo, ou seja, teocentrismo. E aí, meus bichinhos, que danado é o teocentrismo? Teo, Deus, igreja, centrismo, centro do universo. Poder, muito poder, 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 poder. Quantas vezes eu repeti, ainda será pouco para caracterizar esse domínio da igreja medieval, inclusive sobre a produção cultural. Vocês acreditam? Em uma época em que cerca de 2% da população era alfabetizada, a leitura e a escrita se limitavam praticamente às abadias, mosteiros, conventos, cortes e nobreza. Vejam que esses religiosos traduziam, reproduziam textos sagrados e algumas obras filosóficas, como as de Aristóteles e Platão, que não ferissem os dogmas cristãos e sagrados. Essas reproduções dessas obras eram manuscritas, feitas sobre encomenda. Pensa o trabalhão. Poemas e canções eram produzidas, em sua maioria, em latim, compostas por monges eruditos ou por alguns nobres. Isso mesmo, a maior parte dessas produções artístico-literárias associavam religião e cultura. De feudo em feudo, essa arte ia se espalhando. Veja que o projeto literário do trovadorismo vai fazer uma fusão. Literatura oral para entreter homens e mulheres da nobreza, redefinição do papel dos cavaleiros nas cortes, a criação de estruturas literárias equivalentes às da relação de vassalagem, a sociedade submetia-se totalmente a Deus, ao teocentrismo, representada literariamente pela submissão do trovador à dama, ou do cavaleiro à donzela. Pois é, as produções trovadorescas se subdividem em cantigas líricas e cantigas satíricas. Nas cantigas líricas, nós temos a cantiga de amor e de amigo. Nas cantigas satíricas, de maldizer e de escárnio. E nós temos uma produção fantástica, as novelas de
cavalaria. Para nós entendermos um pouquinho desse universo trovadoresco, vamos começar com as cantigas. Para entender as trovas lá do período medieval, vamos falar um pouquinho das trovas contemporâneas. E aí a pergunta vai para vocês: como visualizar as trovas medievais a partir das trovas contemporâneas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso?